Então vamos iniciando. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Hoje nós vamos abordar então o capítulo 12, A Vida Responde Conforme Programado. Vamos fazer então a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo o amparo da equipe espiritual que sempre nos acompanha, nos intuindo, participando desse estudo, para que possamos cada vez mais nos esclarecer para fazer as nossas tarefas na nossa casa espírita, bem como para trazermos para a nossa vida esses ensinamentos e esses esclarecimentos, para que a gente possa ajudar a tantos quantos passam pela nossa vida, que também necessitam de se esclarecer a respeito da vida material e da vida espiritual, que é o seguimento e a nossa real vida é no mundo espiritual. Aqui estamos de passagem para o aprendizado e as provas necessárias para o nosso adiantamento. Então, é com o coração repleto de alegria que damos início a mais um encontro de estudos deste livro que Divaldo nos trouxe através de Filomeno de Miranda. Então, vamos dar por iniciado o estudo do Transição Planetária. Que assim seja. Que assim seja. Então, o nosso título, A Vida Responde Conforme Programada. Então, aqui nesse capítulo, nós vamos observar, ficar sabendo sobre alguns atendimentos que aquela equipe espiritual está fazendo naquela região do desastre, do tsunami, resgatando vários espíritos que ainda estão muito apegados à sua matéria, o seu corpo ali em decomposição, inclusive. Então eu vou ler um trechinho aqui, tá, para a gente iniciar, e depois eu vou pedir a colaboração de vocês também, apontando o que acharam de importante, o que vocês anotaram aí no livro, que chamou a atenção para a gente discutir aqui. As atividades prosseguiam árduas, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo, a fim de recomeçarem o banquete dantesco das ilusões. Quando os esforços não se coroavam de êxito, o que jamais acontecia, o desespero alucinava-as, demonstrando que vieram apenas para as sensações, viveram apenas para as sensações. Certamente havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho e pela dignidade, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que se entregavam, que eram socorridos por familiares queridos que os anteciparam na romagem da imortalidade, por abnegados mentores que os auxiliaram
na jornada terrestre. Então aqui fica bem claro, né, que essa equipe que estava lá fazendo esses resgates, né, estavam tentando ajudar esses espíritos que ainda estavam ali, né, querendo. Imagina que aqui diz, eles estavam querendo reviver o corpo deles, porque eles já tinham se dado conta que eles tinham desencarnado, mas eles ainda estavam ali presos, querendo reanimar o seu próprio corpo. E outros foram resgatados, né, já de imediato, porque já tinham um pouco de entendimento, né, da vida espiritual. Nádia, Oi. tinha entendimento e merecimento também, né? Também é. É por isso que dizem assim, ó, eu sempre, desde que eu entrei no Espiritismo, eu ouvia sempre um ditado que dizia assim, ó, ninguém vai de carona com ninguém para a espiritualidade. Ninguém. Verdade. E é uma grande verdade, né? É um ditado, mas é verdadeiro. Então eles queriam continuar as farras ainda, as festas, o divertimento, achando que iam para o mesmo corpo de novo. Eu achei tão forte essa parte, Nádia, eu achei tão forte. Assim, sabe, parece que dá um murro no peito da gente, né? É a gente ficar sabendo, né, assim, que até o espírito continua com aquele mesmo pensamento, aquela mesma questão material, né, querendo dar continuidade para essas ilusões que eles vivem na Terra como encarnados, né? Ilusão mesmo. Pura ilusão, né? Por isso que é importante que a gente se esclareça da vida espiritual, né? Porque até a nossa jornada aqui fica mais leve da gente saber, né, que isso aqui é passageiro, que nada do que tem aqui é nosso, né? Nós não levamos nada, é nosso enquanto a gente está aqui, nossa casa, nosso carro, nossos bens materiais, e são para nosso uso aqui. Então a gente tem que saber usar com parcimônia, né? Não que seja, né, ruim a gente ter as coisas materiais que a gente tem, não, pelo contrário, nos é permitido, desde que a gente não seja apegado, né, ao dinheiro, ao lucro, a tirar vantagem dos outros para cada vez ter mais. Então é um aprendizado muito lindo que a gente vai aprendendo, né, como vai estudando principalmente a nossa doutrina espírita, né, que nos esclarece tanto a respeito, como esse livro que ele é esclarecedor, a gente fica sabendo o que acontece quando tem um desencarne coletivo, como é que os espíritos ficam, aqueles que estão mais esclarecidos, aqueles que não, que ainda são muito materialistas, como é que fica, né? Então vamos avante, porque tem muita coisa legal aqui, assim, que a gente vai abordar, né, a respeito desse desenlace que essa equipe espiritual faz, né, nesses espíritos que estão ali ainda apegados ao seu corpo em putrefação. Então, quem gostaria de dar continuidade aqui? Querem continuar dando uma lida? Quem é que pode ler ali mais o trechinho? Referimos-nos à maioria. Posso ler? Tá, por favor. Hoje nós estamos num grupo pequeno, então a gente tem que se ajudar, senão vai ficar só eu falando aqui. Referimos-nos à maioria, a mole humana descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das quimeras, sem o sentido profundo de que se reveste. Como, porém, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorria em relação ao nosso pequeno grupo de afeiçoados ao bem. Encontrava-me atendendo a uma senhora desencarnada, ajudada pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Dei-me conta do seu estado adiantado de gestação,
notando a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha. Pois é, aqui, vamos dar uma paradinha. Aqui, então, veja bem, né? Essa senhora estava ali desesperada e ela estava nos últimos meses de gestação, né? E morreu ela e o feto. E eles ainda continuavam ligados. E agora a gente vai ver como foi feito o desligamento. É bem interessante, né? Tá sem som, dona Ivone? Eu desliguei. Não, eu achei muito interessante também essa parte aí, muito, sabe? E muito comovente também. Muito, muito, né? Nesse momento que fazem esse desligamento, né, dos dois ali, e o encaminhamento dos espíritos, né? Isso. Pode continuar lendo ali para nós, Silvana. Sim. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor, que, solícito, acercou-se-nos, sugerindo que, primeiro, tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentrando-nos ambos, aplicamos energias. Eu achei muito importante, um pouquinho, Silvana. Eu achei muito importante essa parte aí para nós fazermos o parto. E foi feito o parto. Que incrível, né? Diz que ela expeliu o bebê. Foi feito o parto no mundo espiritual, né? Na parte espiritual. Na parte espiritual. Já pensou que coisa incrível? Olha só que riqueza de detalhes, que aprendizado para a gente. Não fica nada sem a espiritualidade colocar e dar todo o carinho, toda a atenção, toda a generosidade deles, né? Exatamente. Na verdade, ali mais adiante fala que ela expeliu uma espessa massa, né? Sim. Vai lendo, Silvana, que aí fica... Concentrando-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente se acelerou, adormecendo. Então aí eles deram um calmante para ela, né? Para poder trabalhar a retirada o desligamento do feto dela, né? Os dois espíritos se desligarem porque ainda estavam ligados com uma gestação. Né? Para ver como mesmo desencarnando ainda continua, né, o que estava aqui. Ainda fica muito forte no nosso espírito, né? O que, no caso dela, grávida, né? Continua. O Dr. Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa, que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato, até diluir-se, como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Então aí foi o momento que eles fizeram o desenlace, né? Imagina, tudo através do passe magnético. Vocês viram, né? Tudo é através de passes, colocando energias, né? Ali no nenezinho, foi no coronário. Pode continuar. Nesse comenos, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora um parto. Olha só, então, foi feito o parto, como disse a dona Ivone, né? Foi feito o parto no mundo espiritual. Que riqueza, né? Pode continuar ali lendo. Logo nos demos conta de que se tratava da condensação mental de ambos, filha genitora, acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador, tranquilo. Pode continuar, para a gente concluir essa parte. Na etapa final do processo, o espírito, que não lograra a bênção da reencarnação, experimentou um grande choque, enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos
pelo seu cadáver. Notei curiosamente que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas e aumentaram infinitamente, com voracidade, que não tivera ocasião de perceber anteriormente. Ali embaixo ele continua a explicação dessa questão aí de, né, que enquanto ela estava ali ligada, né, ao corpo, ainda tinha tipo uma vitalidade, né? Quando se deu o desligamento, que ficou só o corpo, aí ele, né, seguiu o ciclo das bactérias ali decompondo, né, da decomposição. Então avançou, né, Nádia? Teve um avanço rapidinho, né? Na verdade, o espírito dela que estava agarrado no corpo que mantinha ainda com a energia espiritual, o corpo assim, sabe? Como se tivesse uma sobrevida, né? A partir do momento que o espírito foi retirado, terminou. Né? Liberou o corpo para ele seguir o processo, né? Isso. De decomposição. Enquanto ela estava ligada, ela estava mantendo ainda um pouco vivo o corpo físico, né? Nessa questão das bactérias, né? Vou fazer uma pergunta. Essa dificuldade de desenlace dela era porque ela achava que o filho estava vivo ainda? Podia ser? É porque ela estava desesperada ali, porque ela estava grávida e ainda estava naquele torpor ali de não saber que estava desencarnada, estava nesse momento assim da perturbação, né? Que depois que desencarna, o espírito passa pelo período de perturbação, que não sabe se desencarnou, se não desencarnou. Ela estava grávida, pegada ainda ao neném, então são sentimentos que ainda prendiam ela, como se ela, né, ela não tivesse ainda, assim, bem claro para ela o que estava acontecendo naquele momento. A mãe é assim, não é, Nádia? Ela queria proteger o neném, né? Sabe, vocês uma comparação muito chula até, desculpe a comparação. Quando um passarinho cai no chão do ninho da mãe, vem aquele monte de formiga, de bichinho, em poucos segundos ele fica só o ossinho deles, elas comem tudo ele, sabe? Termina rapidinho assim. A hora que eu vi essa parte aqui, que a hora que o neném retiraram o espírito do nenê, o nenezinho, que ela sofreu aquele processo rapidinho, sabe? Foi se aniquilando. Digo, meu Deus do céu, a natureza tudo igual, né? É impressionante, né? É tudo igual. Assim, igual, cada um no seu quadrado também, né? Cada um no seu, é verdade. Cada um com a sua evolução, vamos dizer assim. Cada um no seu processo, né? Quem gostaria de continuar ali para a gente ir lendo, então, já que, né, que tem tanta coisa para falar, a Silvana já leu bastante. Quem gostaria de continuar lendo ali? Posso ler? Pode, querida, por favor. O Dr. Salles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana que se encarregam de estruturar e desorganizar a bagagem física são mantidas por uma lei natural. Porém, é o fluido universal que lhes dá vitalidade, ou que se encarrega de aniquilá-las, quando já não se fazem necessárias. No caso em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. Viu? Foi bem isso que a gente estava comentando, né? Então, o espírito ainda continuava naquele ligado ao corpo físico. E ali o fluido cósmico universal digamos assim, a criação divina, né? É a partir dali que é feito tudo. Então, nem o Filho de Deus é capaz de criar, digamos assim,
seria o fluido virgem vindo diretamente de Deus, né? Puro, imaculado, e que depois os espíritos trabalham no sentido de criar planetas, sóis, projetos de corpos e tudo mais, né? Mas aí, a partir de então, só Deus, né, pode criar, né? O ser humano, ele pode... é co-criador, mas não é criador, né? O cósmico universal, ele é essa questão. Por isso que, digamos assim, aquelas pessoas que compreendem como trabalhar a questão do fluidos, elas podem fazer curas, né? A partir da manipulação do fluido cósmico universal, né? Então, assim, pode fazer curas. Então, o que Jesus curava imediatamente, tá, pessoal? Que vocês imaginem que a lepra, por exemplo, que era a doença da época, a parte mais cartilaginosa, né, de cartilagem do corpo, como as orelhas, o nariz, caía tudo, né, pessoal? E a pessoa ficava com um aspecto bem horrendo. E Jesus recompunha, tudo se recompunha imediatamente. Ele não parava a lepra, ele curava, era, digamos assim, que era uma plástica imediata espiritual, né? E a pessoa passava a ter a vida normal que ela tinha, né? Porque Jesus já tinha essa ligação com Deus, né? E ele tinha essa capacidade, ele curava. Tu imagina uma pessoa que nasceu com a coluna torta ou sofreu um acidente. Se hoje o médico não quer mexer, imagina naquela época, Jesus colocava a pessoa ereta. Então, a cegueira também, né? Que ele cegueira curava. de nascença, que até hoje não tem cura, né? Sim, Ele curava, enfim, porque ele era uno com Deus, né? E ele, a partir da vontade de Deus, da misericórdia de Deus, ele curava as pessoas, né? Mas ele dizia também, né? Ele curava, mas dizia assim, tua fé te curou, vai, não voltes a pecar. Ou seja, a pessoa não podia voltar a fazer o que tinha feito, que tinha gerado aquela doença, ou nesta vida, ou em outras vidas, né? Ele teria recebido ali ele teria recebido tipo um perdão ali, né? Da sua expiação, porque não deixa de ser uma expiação. É uma moratória, né? É uma moratória, como nos lugares onde o judiciário funciona, né? Os países que o judiciário funciona, a pessoa recebe ela depois de cumprir uma pena, ela recebe uma digamos assim, né? Ela fica sob supervisão. Se ela cometeu os crimes, ela volta para a cadeia. Então, digamos assim, que as pessoas tiveram uma espécie de uma moratória, né? De uma oportunidade de ficarem saudáveis para mudar a atitude delas. Né? Aí depois, se elas voltaram, aí já é um problema pessoal delas, né? E muitos voltaram, né, Hilário? A gente muitos que estavam ali na hora da crucificação, gritando que nem os demônios, eles haviam sido curados e depois voltaram a praticar os mesmos equívocos, e aí acharam que Jesus era como se diz hoje, né, e ficaram revoltados. Né? Então, muitos que estavam ali crucificam, né? E a gente tem que entender assim, o Pilatos, não é que Pilatos tivesse alguma compaixão por Jesus, mas Pilatos não queria condenar Jesus, porque ele não tinha visto nenhum, digamos assim, ele não tinha visto nenhum crime, né? Mas também ele não teve compaixão. Ele podia ter o poder, eu vou deixar ele ir embora, porque é o que manda aqui, né? Claro. Mas aí lavou as mãos, né? Mas ele não quis exatamente porque ele não queria criar confusão, principalmente com os rabinos do tempo, né? Então ele podia a mulher dele teve um sonho, né? Que ele era inocente, e mesmo assim a mulher, ele sabendo no fundo que Jesus é inocente, a mulher dele teve um sonho, mesmo assim ele condenou Jesus, né? Então como se lavou as mãos, né? Então a gente tem que entender esses mecanismos todos para entender como funciona. E depois é interessante, quando ocorreu o dia de Pentecostes lá, que os discípulos não conseguiam curar, né? Eles tentaram, mas não conseguiram curar quando Jesus estava ainda com eles. Nesse dia, né, eles foram envolvidos por uma energia tão fantástica de Jesus que eles passaram a curar. E Pedro fez a primeira cura, né, daquela pessoa que eles chamavam de coxo na época, né, e que ele ficava na entrada do templo pedindo esmola, aí pensou que não tinha nada, mas ele curou a pessoa, né? E a partir dali eles começaram a fazer curas excelentes. Então eles foram envolvidos com uma força de cura maravilhosa de Jesus, né? E a partir daquele momento, então, eles entenderam como manipular o
fluido cósmico universal que Jesus tinha ensinado para eles, não tinham entendido. O que faltava para eles? Fé. A fé. É verdade. Eles não tinham, eles sabiam como, mas não tinham fé. Será que eu posso curar? Será que eu posso? É a mesma coisa médica, assim, a gente é convidado para uma tarefa, diz assim, será que eu posso? Será que eu tenho moral? Será que eu posso? Se tu é convidado, salvo se ali alguma coisa, né, de que não seja, tu tem condições de, né, se a gente não confia na gente mesmo, né? A gente não tem aquela fé e os próprios, vejam que a questão da fé é uma coisa muito delicada, né? Os próprios discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus, não tinham fé. Imagina, Era aquela passagem de expulsar o demônio também do corpo do menino. Também ele disse, homens de pouca fé. Se tivessem fé, fariam o que eu faço. Vocês Não, vocês já leram o livro sobre a vida de São Francisco de Assis? Ele é maravilhoso. Tem uma passagem de Francisco que um leproso chega para ele e pede para ele curar ele, em nome de Jesus. Porque ele disse assim, eu não aguento mais. Mas ele era uma pessoa muito vulgar, fazia muita coisa errada, promíscuo, né? Esse homem. Então, Francisco, cheio de compaixão, expôs as mãos em cima dele e curou ele da lepra. Ele ficou muito feliz. Só que um tempo depois ele procurou Francisco de novo e pediu para Francisco que ele queria voltar a ter a lepra. Porque ele voltou a ser aquele homem horrível que ele era antes. Que estava se comprometendo muito e fazendo os mesmos erros. E aí ele voltou a ter a lepra. Por uma palavra que Francisco disse, ele voltou a ser leproso. E ele se ajoelhou nos pés de Francisco e disse, muito obrigado. Sabe, é uma parte tão comovente. É comovente, assim, demais. Então, eu acho assim, uma grandiosidade enorme de uma alma que se dá conta do seu próprio erro, que aquilo que estava acontecendo com ele era para o próprio bem dele. E é isso, meninas, que a gente, tudo que nós passamos é assim, uma bênção divina de Deus para a gente não pecar mais, como disse o milagre que Jesus dizia, né? Vocês nem podem entender essa parte que você tem lá, está lá no livro Francisco de Assis. Eu comecei a ler, mas aí parei, fui ler outros e... É do Miramês, né, Ivone? Isso mesmo, Lara. É do Miramês. Uma capa azul, né? E o Cisco foi o apóstolo João, né? Isso, foi o apóstolo João, né? E a gente não pode esquecer que o João, as pessoas não entendem, né, que Jesus, o amado, né? Porque o apóstolo João já era o Espírito, ele era muito mais evoluído que todos os outros, né? É verdade. E ele foi o único que não foi assassinado, porque Jesus deu para ele outras missões, como cuidar de Maria, recebeu o Evangelho de João, pessoal. O Evangelho de João, ele é completamente diferente dos outros três, né, de Marcos, Mateus e Lucas. Ele é muito profundo. É difícil entender os outros no sentido profundo, né, do Evangelho. Mas o João é mais profundo ainda. Eu acompanho o pessoal que estuda com seriedade, né, a hermenêutica dentro do Evangelho, que não é apenas o que está escrito, tem que se aprofundar no que está escrito, né? Não é só o óbvio que tem que interpretar. Então o Evangelho de João, mas quando tu consegue entender o Evangelho de João, entender internamente, tu pode não conseguir explicar para os outros em palavras, mas tu entende internamente, tu dá uma espécie de um insight de despertamento. Né? Isso. Porque o Evangelho dele é muito, muito profundo. E depois, o mais enigmático de todos, né? Que até tem um ramo de estudo que se chama escatologia, que é o estudo do Apocalipse. Né? O último livro da Bíblia que fala tudo que aconteceria até o final dos tempos. Né? Então ele viu tudo aquilo em códigos, né, que ele não entendia. Então ele tinha essa missão. Então João foi, digamos assim, ele começou com 15, 16 anos a seguir Jesus. Né? E morreu com 100 anos. Mas tem colegas nossos da doutrina, que eles não aceitam que Jesus amava tanto ele, sabe?
Eles não aceitam. Como? Jesus é todo amor. Ele não podia ter mais amor por um apóstolo do que para com o outro. Mas eu compreendo e entendo. Porque ele é uma pessoa linda, um ser lindo, 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 lindo. E talvez não fosse, né? talvez não fosse mais amor, né, dona Ivone? Pode ser afinidade. É que nem mãe, né? É que nem mãe. Mãe tem vários filhos, mas tem um que se afiniza mais, né? Não é que ame mais, né? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. É como disse a Silvana, afinidade é diferente. E ele nunca largou a Maria, ele ficou sempre do lado dela, né, Hilário? Sempre ali abraçadinho dela. Porque ele recebeu, Jesus pediu para ele, né, lá na cruz, filho, né, eis aí tua mãe, né? Mulher, não disse mãe, ele disse mulher, eis aí teu filho. É que a gente precisa entender essas coisas. Ali ele estava, ao mesmo tempo, ele estava cortando aquele vínculo que filho e mãe que acaba, sabe? E ampliando aquilo, né? E Maria de Nazaré é um espírito tão elevado que hoje ela é só a mãe espiritual da humanidade, né? Pouca coisa, né? Só um pouquinho. Né? Ela é um espírito extremamente elevado, né? E Jesus decidiu que ela não morreria sacrificada. Por isso que nunca conseguiram botar as mãos em João nem em Maria, né? Eles foram para Éfeso e nunca procuraram eles, ou nunca acharam eles, né? Porque não era para achar. Todos os outros eles perseguiram, mas Maria eles nunca conseguiram achar em João. E ela tem um trabalho lindo também na espiritualidade com os suicidas. Sim. Eu achei um trabalho muito amoroso de mãe mesmo. É lindo. Mas vamos lá, então pode continuar lendo para nós, Sônia, ali. Agora a gente vai saber o que aconteceu com o feto e com a mãe, né? Depois desse desenlace. O recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais, de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. A mãezinha, adormecida logo depois, foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida com aqueles que podiam considerar como melhorados e que, ao despertarem no campo de refazimento, padeceriam menos angústias. Ela esperara o filhinho com essa ternura infinita de quem deseja a maternidade dignificada. Agora eles vão contar o caso do esposo dela, né? E aí eles começam a abordar aquela questão de que ninguém estava ali naquele momento daquela tragédia por acaso. Todos que estavam ali eram por um planejamento da espiritualidade. Eles todos tinham vinculação com aquele local e era ali que eles teriam que, naquele momento, desencarnar para poder depois seguir a sua jornada, né? E agora a gente vai ter esse esclarecimento do porquê que eles desencarnaram, né? Inclusive o marido estava numa outra região, ali perto, não estava com a esposa e com o filho. Numa outra ilha, né? Pode ler mais um pouquinho, depois eu vou pedir para outra pessoa também, porque o capítulo é tão pequenininho que eu acho que é bom a gente ir lendo e discutindo, né? Eu acho que fica bem assim. O esposo, conforme elucidou o Dr. Charles, após alguma reflexão, houvera também desencarnado, não ali, mas numa das ilhas do país, onde se encontrava em atividade comercial. Certamente, em razão da lei das afinidades, logo despertasse. Teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados em nossa esfera de ação. Encontrava-me edificado com as lições que acabaram de registrar. E porque necessitasse de alguns esclarecimentos, solicitei ao nobre amigo que me auxiliasse no entendimento da dolorosa ocorrência, a desencarnação da gestante e do seu filho,
naquelas circunstâncias, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Sem fazer. Quer continuar lendo ou eu peço para outra pessoa? Sem nada. Tá, não? Lê mais um trechinho então, depois eu peço para outros, já vão se candidatando aí. Sem fazer esse rogado, o nobre amigo reflexionou por um pouco e narrou-nos a mim e ao irmão Oscar. A nossa irmã viveu em sua penúltima reencarnação em uma das milhares de ilhas da Indonésia, exatamente aquela em que, há pouco, desencarnou o seu esposo, naquela ocasião também seu consorte. Entregavam-se, então, às práticas mágicas e supersticiosas muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva, porque distantes da civilização, vivendo costumes tribais. Tidos como possuidores de dons espirituais, em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se omisiava, exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Viu só? Então eles sacrificavam crianças para trazer para eles a saúde, felicidade, quer dizer, matava o outro para ser feliz, ser saudável. E tem uma passagem do Evangelho também que fala, assim, da uma mulher sírio-fenícia, porque o Jesus foi para aquela região da Samaria, né, e depois aí passando pela Samaria e vir na região, né, sírio-fenícia ali, onde viviam os fenícios, que hoje é o Líbano, né. E de repente uma mulher sírio-fenícia, ela se aproximou de Jesus, né, e conseguiu, assim, Jesus no primeiro momento foi indo, não deu muita importância para ela, mas depois ele parou e perguntou o que ela queria. E ela pediu que curasse a filha dela. Só que o que acontece? Os judeus odiavam, porque eles eram todos, né, os ancestrais, ela e os ancestrais deles eram dessa região onde eles faziam sacrifício de crianças para o Deus Baal. E os judeus não gostavam. E aí Jesus, né, tem um diálogo muito interessante com a mulher, né, sírio-fenícia, e depois ele diz, vai, tua filha se curou. E ela se curou, né? Então é interessante. Então Jesus estava dando uma lição para aquelas pessoas, mostrando que apesar daquele sentimento milenário que eles tinham com aquele povo, né, era necessário que eles também recebessem a compreensão, o perdão, né, essas coisas assim. Então é muito interessante aquela passagem sírio-fenícia que tem no Evangelho, né? A cura da filha da mulher sírio-fenícia. Tem tantas informações, né, ali nos Evangelhos que como a gente precisaria se aprofundar para entender o hoje, né? É verdade. Entender o que aconteceu. Eu acho lindo esse estudo. Quem gostaria de contar para nós? Eu adoro esse estudo, Nádia. Eu adoro ver o Hilário falar essas coisas do Evangelho. Eu sou assim apaixonada, acho coisa mais linda. Porque é maravilhoso. Eu também gosto muito de saber também. Quem que vai continuar lendo ali para nós? Assassinaram desse modo algumas crianças indefesas, cujos pais, ignorantes e perversos, permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Né? Imagina, os próprios pais eram coniventes disso, né? Quer dizer, a gente fica impressionado, né? Que não é só agora que existe esse tipo de, né, de atitude com os próprios filhos, né? Quem poderia continuar ali para nós? Vamos ler o parágrafo, depois eu observo. Ao desencarnarem, foram surpreendidos por algumas de suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, punições humilhantes. Sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Como, porém, sempre estando presente a justiça
o amor apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recambiou a atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa e superlativamente triste. É isso que a gente comentou. Então, nada é por acaso, né? E cada caso é um caso também, né? A gente não pode generalizar de que tudo, né? Morreu assim é por causa disso e é né, estanque. Não. Cada desencarne, cada dor, cada falta de saúde, cada deficiência que nós temos né, tem um motivo de ser, né? Não é porque um está sem a mão, é porque fez alguma coisa com aquela mão. Pode ser que sim, né? Mas pode também ser por alguns outros motivos. Então, não dá para fechar critério, né? Então, é isso que eles também estão deixando claro aqui, né? Ô, Nádia, eu não sei se vocês já leram um livro chamado Cartas e Crônicas de Espíritos Diversos. Não. Ali ele conta a história do circo, aquele que pegou fogo em Niterói, vocês se lembram? Sim. E ali nos fala que morreu centenas de pessoas, crianças, velhos, morreram ali, desencarnaram, quando o circo pegou fogo. Então ali nos fala a espiritualidade que aquelas criaturas que morreram, desencarnaram ali, eram aqueles dos circos lá, do circo na época de Roma, que eram queimados, vivos, jogavam as coisas. É assim, é o resgate. Vocês já pensaram? Agora, nós que nem faz um século, mais um pouco mais, eu acho que não faz 100 anos que aconteceu aquele terrível acidente. Então, agora eles estavam preparados para resgatar. Então a gente às vezes pensa assim, eu estou muito bem, está tudo maravilhoso, mas será que a gente está preparado para um resgate bem sério na nossa vida, para uma dor suprema de nós, sabe, que nem foi ali, né, e outros que estão acontecendo. Então vocês procuram aquele livro, é maravilhoso aquele livro ali, e fala a data que aconteceu tudo, é muito bom. É que nem aconteceu aqui, da criança, do pai, da mãe, lá na Indonésia. É a vontade de Deus sobre todos nós. É que nem aconteceu na Boate Kiss também. Também não foi por acaso que aqueles espíritos estavam todos juntos ali, quem desencarnou naquele acidente, né? Os desencarnes coletivos são assim, eles são para um propósito, não é por acaso, né? É que a maioria, né, das pessoas, muitas pessoas não entendem isso, né? Mesmo a gente que entende, que sabe disso, às vezes não quer aceitar, né? Perder alguém numa situação dessa. Muitas pessoas dizem assim, mas onde está Deus nessa hora? Que não fez nada. Mas eu sei o amor por todos nós. É o amor de Deus permitindo que a gente resgate, né? Exato. É porque é bem o caso deles aqui, né? Nesse casal. Olha o que eles faziam no passado, né? Feiticeiros, matavam crianças, né? Se valiam da mediunidade que de certo tinham, né? E agora eles tiveram que reencarnar e passar por essa dificuldade, né? Tem também uma passagem no livro do André Luiz que fala que dois espíritos, eles já eram razoavelmente bem evoluídos, eles não estavam conseguindo ascender, eles foram ver, né, o que eles faziam. Então eles pegavam as pessoas assim, uma pessoa queria se livrar de alguém, contratava eles, pegavam a pessoa e jogavam a pessoa de um alto precipício para garantir que ela se espatifava embaixo e ia morrer, né? E o mar dava jeito de levar para dentro do mar e não ficava nada, né? Se hoje a justiça tem dificuldade, imagina há centenas de anos atrás. Aí eles pediram para reencarnar, eles reencarnaram no início da aviação. Eles eram pilotos de teste. Então hoje, por exemplo, projetam um avião e a maior parte do projeto é feita em computador, né? Aí depois que o avião está muito bem projetado, é que os caras fazem o primeiro voo de teste. Naquela época não existia isso.
caras montavam um avião e qualquer que estivesse ali, o cara morria, né? E foi o que aconteceu, né? Eles foram, fizeram os testes, deu um problema lá, qualquer de construção do avião caiu, o avião caiu, eles desencarnaram e com isso eles se libertaram e conseguiram subir, né? Mas aquilo tinha acontecido há centenas de anos atrás. Então aquela coisinha que ela falou ali do circo Niterói, que aconteceu há alguns milhares de anos, para eles poderem evoluir, eles tiveram que resgatar isso aí, entendeu? Então a gente sempre tem que pagar aquela quantia que ficou para nós. Não adianta. Não adianta querer negociar, porque não tem negociação. Quem gostaria então de continuar a leitura ali para nós? No Terminando o Resgate. Pode ser, Maria? Pode ser, Tá, eu só vou fechar por tá. terminado o resgate que se puseram por necessidade iluminativa, recomeçarão em outra oportunidade o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes uma família numerosa alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é escapar da escuridão do ódio, diluindo paridades de ternura e de compreensão. É a oportunidade, né, da gente poder continuar nesse aprendizado e trabalhando pela evolução, né? Porque sem trabalho não existe evolução. Pode continuar. Silenciou por um pouco para logo concluir. O filho, que me veio montado pelo espírito, após havê-los perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impuseram o período em que estiveram na erraticidade inferior. Voltará ao carreiro físico também, rico de esperança e de alegria. O genitor desencarnou na mesma ilha onde praticar magia negra e cometer os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Foi lento desenlace das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consumpção total. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se haja manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que avenida a vida perseguirá em liberdade, porque ficará emanado ao erro até que reconquiste a paz resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Isso aí é bem... Tá resumido aqui isso que a gente está falando, né? Ficará emanado ao erro. Quer dizer, enquanto não der conta de acertar, vai carregar aquele débito, né? Por outro lado, onde se encontra o agressor sandeu, a ele vinculada estará a vítima, que não o havendo perdoado estabelecerá seus planos de vingança. Sempre, portanto, que se viva com alívio, desenvolvendo-se dos deveres que lhe dizem respeito por seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Esse aí é o processo de obsessão, né? Que ficam ligados um com o outro ainda. A vítima e o algoz. Você sabe que a hora que ela estava lendo, que a Mavê estava lendo, eu me lembrei de ter o André Luiz, eu não sei se... Qual das obras dele eu não estou me lembrando, de Sigismundo, vocês se lembram? Sim. Da reencarnação de Sigismundo? Era um triângulo amoroso, né? Então ele tinha que vir através daquelas criaturas. Só que o pai, o futuro pai, achava que ele era um demônio. Então ele levavam ele para a espiritualidade e ele voltava, tem um demônio querendo nos atrapalhar, até que ele entendeu e recebeu ele como um filho. Eu queria dizer assim, ó, eu Ivone, acredito que não existe reencarnação, resgate maior e mais como pai e como mãe. Só uma mãe e um pai para receber aquela criaturinha, aquela criaturinha que fez mal, que fizeram mal um para o outro. Porque não tem coisa mais linda no mundo do que tu pegar um bebezinho recém-nascido. Eu conto para minhas amigas tudo, que eu pari meus filhos
E uma hora depois que eles tinham nascido, eu estava louco para engravidar de novo. Matei a continua. De tanto que assim, aquele amor, aquela coisa mais linda, aquele serzinho delicado que tu olha, tu não sabe quem é ele. Não sabe. Então, assim, Deus é tão bom, tão divino, tão protetor de todos nós, tão pai, que ele permite que esses serzinhos pequeninos pode ser o teu pior inimigo, mas tu vai amar ele, tu vai perdoar. Eu acho assim, acho que eu tenho certeza. Hilário, eu costumo dizer para meus amigos assim, ó, espiritismo não tem eu acho, não. Ou é, ou não é. Mas esse teu relato aí é muito lindo, né? A gente que, né, quem é mãe, eu acho que teve, ainda está vivo dentro de nós esse sentimento, né, do bebezinho que a gente pega. E aí eu penso assim, a responsabilidade, isso sempre eu vejo, a responsabilidade que os pais têm com aquele espírito que lhe foi confiado, né? De formar, de orientar. E a gente vê tanta coisa que não está certa ainda, né? Com as crianças hoje em dia tem, né, tanta atrocidade que isso que a gente está falando aqui, muitas pessoas não sentem ainda, né? Uma mãe não sente pelo filho. E talvez seja exatamente por esse passado, né, espiritual, né, que continua aquela coisa na vida de hoje e eles não conseguem superar. Se conhecessem o espiritismo, talvez conseguissem, né? Se conhecessem a doutrina. Pode falar, Hilário. Não, ele foi falar uma coisa importante ali no final, né? Que não existe espiritismo, não é, né? Então não existe um espiritismo politicamente correto, tá? Jesus é claro que se eu dizer seja sim, sim, não, não. E no Apocalipse tem uma expressão mais forte que diz assim, ó, que seja quente ou frio, porque se for morno eu te vomito. É uma expressão que está lá no Apocalipse, né? Então o espiritismo ou é ou não é. Então o espiritismo politicamente correto ele não existe, né? Então nós temos que cuidar muito para a gente não praticar o espiritismo politicamente correto, tá? Então a gente tem que cuidar muito. Eu sei que alguns estão indo para esse caminho, porque se falar a verdade, um determinado grupo vai ficar magoado nesse sentido. Se falar uma outra verdade, o outro grupo vai ficar magoado nesse sentido, né? E às vezes a gente deixa de falar as coisas, né, porque essa questão do magoar, né? Então nós temos que ter um posicionamento. Jesus é claro, se dizer seja sim, sim, não, não, né? E Jesus viveu isso o tempo todo, né? Jesus nunca foi politicamente correto. Qualquer passagem. Hilário, eu li isso que tu falou essa semana, eu li no Instagram, essas mesmas frases. Ivone, esse alemão lindo que está aí na minha foto de perfil é o meu neto. E a minha filha ganhou ele com 22 anos, ele está com 1 ano e 11 meses agora. Ai, que lindo! E ela falou exatamente a mesma frase que tu falou, Guria. Assim que o neném nasceu, ela disse, eu quero ter outro filho. Tem uma coisa que eu quero contar para vocês, me desculpe. O meu último filho que eu tive, ele tinha 55 centímetros e tinha 5 kg e 15 gramas. Meu Deus. Era enorme, coisa mais linda. E o meu médico nasceu lá na selva amazônica, Gurias, no meio da selva amazônica. Então, assim, o meu médico, o meu obstetra, me levou no colo para a sala de parto. Ele era um baita de um homem, né? Ivone, o teu filho vai nascer, vai morrer, você vai tirar ele agora. E foi rápido, assim, sabe? Sabe você sentia a tesoura te cortando toda, tu escutando ela te cortando assim? Isso aconteceu quando nasceu meu último filho. Ele era lindo, lindo, lindo demais. Então aqui, e aí eu disse assim, eu olhei para o doutor e disse assim, que lindo que ele é. Já tô louca para engravidar de novo. Eu disse, tu tá louca, mulher? Nós podemos falar.
nós podemos dar uma avançadinha ali agora para ver um outro caso, né, mais adiante, ali na outra página, no meu livro, a página 120, onde fala ainda, meditava em torno do drama da senhora gestante. Quem gostaria de continuar ali, quem não leu ainda? Quem que não leu ainda? Eu posso tentar ler, só não sei se eu vou comentar. Quando eu leio, eu não consigo comentar. Tá, a gente comenta e tu lê, então. Ainda meditava em torno do drama da senhora gestante, desencarnada, quando tive a atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Gritava muito, inspirando a nossa compaixão e sarcasmo na chusma de perversos professores que martirizavam com motejos vulgares, enquanto ela intentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho, cujo paradeiro desconhecia. Estava mais ou menos informada sobre a morte, que arrebatará, não compreendendo as forças que a mantinham presa ao corpo, quase totalmente destruída. Então ela estava, né, sob a ação de obsessores e estava muito, né, aflita atrás do filho. E ela estava meio que se dando conta e não se dando conta, né, de que estava desencarnada, mas estava ali presa ao corpo dela ainda, né. Então todos esses que a gente viu, aqueles casos, né, eles ainda não tinham se dado, se desligado totalmente, né, do seu corpo. Ainda estavam presos porque é uma ligação muito forte ainda, né, que passa tanto tempo ali e é um desencarne que é de repente, né, não é uma coisa assim que é uma doença, que aos poucos vai se desligando, não, é uma coisa abrupta. Então eu acho que a perturbação é maior ainda, né, de saber o que está acontecendo, assim. A gente vê muito nos filmes que tem espíritos assim, né. É por isso que é importante a gente estar... Jesus fala orar e vigiar, porque quando a gente se deixa levar, né, uma ação e prejudica o próximo numa outra existência, ou até mesmo na própria existência, além do resgate em si, em forma de expiação, né, ou de provação, a gente tem aqueles desafetos, né, que a gente chama de obsessores, que eles acabam muitas vezes travando a vida de uma pessoa na encarnação, né? E Deus permite exatamente por esse comprometimento. E ela estava ainda, além de ter tido provavelmente problema na vida dela atual, no momento de desencarne, esses espíritos continuavam ali causando problemas para ela. Então, por isso que é importante a gente, Jesus diz, orar e vigiar, e o perdão, o amor, exatamente porque isso é uma forma inteligente de vida. Porque aí não está se comprometendo nem com provação e expiação em outra vida, e nem tampouco vai ter um problema de obsessão. Porque às vezes a obsessão trava a vida de uma pessoa. A pessoa não sabe porque dá tudo errado na vida dela, né? Ela acha que fizeram demanda, ela acha que é inveja, que é olho gordo, e às vezes é um processo obsessivo que faz com que a pessoa não consiga atingir os objetivos da área afetiva, na área profissional, na área espiritual, várias áreas, né? Então é importante isso aí, a gente está vigilante exatamente para evitar prejudicar o próximo. Hilário, vocês já leram aquele livro Grilhões Partido, do Divaldo? Nossa! O romance, eu acho que é de Manuel Filomeno de Miranda, né, Hilário? E aquilo era um coronel do exército, né? E aconteceu na Bahia. Grilhões Partido, eu acho que é da Ivone Pereira, né? Não, é do Manuel Filomeno de Miranda. Isso. É. Não, mas não tem um nome da Ivone? Não, aquele Não livro conheço. é de Manuel
Filomeno de Miranda. É? Então o coronel estava dançando com a filha, uma valsa dos 15 anos. De repente ela parou no meio do salão e deu um tapa no rosto dele, deu outro tapa. E foi um obsessor, o Bernardo falou, eu me lembrei. E a gente pensa assim, ó, mas só por causa daquilo ali, ele fez aquela barbaridade com aquela moça, o obsessor, né? Então assim, ó, o que pode ser muito forte para mim, não é para o outro. O que eu posso perdoar numa pessoa, o outro não perdoa. Então, assim, tem muitas pessoas, muitos irmãos que têm uma facilidade de perdoar, sabe? Aí eu digo assim, ó, será que ele perdoa mesmo? É que essa pessoa já tem uma bagagem espiritual, já tem uma amorosidade, já tem uma facilidade de perdoar, mas a maioria das pessoas não tem ainda. Então, é a bondade de Deus. Vamos colocar sempre assim, né? O perdão é uma inteligência emocional, né? Perdoar é inteligência emocional. Aqui também, ó, na sequência do caso dessa senhora aqui, né, que ela estava tendo esses obsessores e ela estava perturbada e ela queria achar o filho dela, né? Vocês lembram ali nessa leitura, para a gente dar uma avançada? E ela tinha desencarnado imediatamente quando aconteceu aquilo, porque ela estava na casa e a casa desabou em cima dela e ela morreu direto. E só que o desespero dela maior, a angústia dela era achar o filho, porque ela estava, né, desesperada por achar o filho. Então, continuamos naquele pensamento, né? O que é o amor de uma mãe verdadeira, né? Uma mãe que ama, que protege seu filho, né? Então ela estava ali desesperada para saber onde estava o filho dela. E aí, ali na frente, a gente pode, né, ler ali o que aconteceu. Quem é que quer ler? Ana, pode ser? Ali onde diz esse, eu só vou fechar porque eu tô no iPhone, então agora eu vou lá pro livro, tá? Mas eu vou ler. Tá. Nesse momento ali, Ana chegou. Deixa eu me achar aqui. É a última página ali, é a última. Nesse momento, Ana chegou trazendo nos braços, sorridente. É nesse comemos, né? Nesse momento, comemos. Comemos, desculpa. Ana chegou trazendo nos braços, sorridente e bela, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, que, desencarnada, logo se recuperara do drama, apresentando-a ao médico. Esse, por sua vez, colocou-a nos braços da desafortunada o filhinho jovial, que a fez sorrir e acalmar-se, logo passando a cantar uma balada para o adormecer. De imediato, fomos convidados a diluir os liames perispirituais que a retinham ao corpo, conseguindo, alguns momentos depois, a total liberação. Aturdida, no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio em razão da gravidade ambiente, no que foi socorrida por Ana, que lhe tomou o filhinho, enquanto nós a segurávamos e o Dr. Charles hipnotizava a fim de que, serena, adormecesse, o que aconteceu sem detença. Logo após, os padioleiros a transferiram para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. Os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. As horas, em consequência, naquele báratro, arrastavam-se lentas e afligentes, carregadas de acontecimentos insólitos, que nos enterneciam no momento, doíam-nos em outro e despertavam-nos sempre o amor e a compaixão em todos os casos. Lindo, né? Sim. A gente vê
a abnegação desses espíritos, né? E quanto amor eles trataram com todos esses espíritos que eles foram lá ajudar e desligar. E que lindo esse da mãe com o filho, né? Que trouxeram o filhinho. E para a gente ver, né? A criança, né? Pela sua inocência, ela passa mais tranquila no desencarne, né? Aqui pelo que está escrito. Então, e ela não, ela como mãe estava desesperada, né? À procura do filho. E aí, quando trouxeram, imagina, isso causou, né? Uma comoção ali em todos eles, né? Que estavam participando desses resgates. Que coisa mais linda, né? E aí a gente vê, é o amor que volta, né? É o amor que vai nos levar, que como é que tem uma música, o amor que enche a humanidade de... tem uma música que tem uma frase assim, que eu acho tão... que tudo é amor, né? Que a gente tem que ter. Porque quando a gente faz as coisas com amor, com dedicação, com desprendimento também, né? Porque a gente tem que fazer sem querer um retorno, fazer com coração mesmo, sem saber se vai ter retorno. Quando a gente se dedica às tarefas também, né? Que a gente tem que fazer por amor, por vontade, para ajudar, sem querer né, os elogios, né, que massageiam o ego. A gente tem que fazer para poder ajudar mesmo, né? Eu penso assim. Eu também. Eu também, Nádia. Escreve embaixo tudo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Trazer também a sua percepção desse capítulo. O que vocês acharam? Vamos ver. O que a gente pode concluir desse capítulo? Bom, esse capítulo aqui está muito assim para nós não cometermos os mesmos erros que eles cometeram, para que nós possamos nos doar com bastante amor, bastante carinho, com muita amorosidade no coração. Eu acredito assim que nós devemos amar mais, julgar menos as pessoas. E a gente gosta muito, muito de julgar. Eu sinceramente, assim, nós que somos seres imortais, que já vivemos muitas reencarnações, nós sempre nos colocamos no lugar do outro. Sempre. Em todos os momentos da nossa vida, nos colocarmos no lugar do outro. Eu, às vezes, vejo as pessoas julgando, falando assim, escuta aqui, o que é que tu acha que Jesus faria se estivesse aqui neste exato momento? Será que ele faria o que tu está fazendo? Ou o que eu estou fazendo? Então, assim, esse capítulo, eu achei ele... esse dia eu estava falando com o Fabiano, né? Que eu achei esse livro aqui muito mais profundo do que o outro. Muito mais. Muito, muito mais. Eu tenho uma amiga, que ela é espírita, né? É a Narayane. Ela diz assim, Ivone, para mim é o mesmo livro. Eu li os dois, achei a mesma coisa. E não é. É completamente diferente. É isso aí que eu achei lindo, viu, Nádia? Meninas, achei tudo maravilhoso. Não, mas se achar os dois livros, ou ela não leu e não entendeu, porque os dois são bem diferentes. É uma sequência, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Como se diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São de situações diferentes, né? Com certeza, é isso que eu penso também. Para te falar bem a verdade, Lari, esse livro aqui está me enriquecendo muito mais a minha alma do que o outro. Sabe? Eu puxei a orelha pro outro. Alguém gostaria também de contribuir para a gente fechar esse capítulo, assim, entendendo ele, né? Sim. Eu acho que para mim é isso, é o amor que eles tratam a cada espírito que eles encontraram ali, que eles estavam resgatando, ajudando, proporcionando esses encontros.
proporcionando o entendimento para que continuassem a caminhada, né? É isso que a gente tira daqui desse livro. É verdade. E que é como disse a Dona Ivone, que a gente traga para a nossa vida, né? E isso que tu disse, tem um livro que diz o que faria Jesus em meu lugar. E eu também já ouvi muito em palestras, assim, que a gente deveria realmente, como tu disseste, Ivone, quando a gente está em frente a uma situação, se a gente fizesse essa pergunta para a gente, eu acho que a gente conseguiria tratar melhor com a dificuldade, né? E entender melhor o outro sem, né? Porque a gente tem o hábito do julgamento, isso é nosso, né? De julgar, de observar, por que fez assim, né? Então, o que Jesus faria com esse outro ser que está ali, né? Talvez ignorante do que está fazendo, né? Ignorando a situação, ignorando a sua atitude? O que ele faria? Com certeza agiria com mais amor, com mais compreensão, né? O outro ser que está ali. Mas é isso, pessoal, então, já que não temos mais alguém para trazer a sua percepção do momento, que eu acho que todo mundo está pensando, né? Todo mundo está fazendo suas reflexões também. Estamos nos colocando, na verdade, nós estamos todos nos colocando no lugar do outro. É verdade. E que a gente tem muito para aprender, né? A caminhada é longa. É muito verdade. A minha mãe tem 95 anos e ela está passando por um momento muito difícil. Está com anemia, está com depressão, sabe? E eu estou cuidando dela. Estou aqui em Gravataí, estou cuidando. Todos os dias eu levanto cedinho, vou lá para a casa dela e volto de tardezinha para minha casa. E eu estava lá para orar a minha mãe hoje, e o Fabiano estava sempre em Porto Alegre, e ele me contando assim que ele viu uma índiazinha. Eu chorando a hora que ele estava contando. Ele disse que viu uma mãe índia com 2 crianças pequenas, uma de colo, e aí a índiazinha aí pedia, e ela trouxe um iogurte que deram para ela, e a mamãe deu para os 3 filhinhos. Aí depois o outro gurizinho trouxe um pastel, e ela dividiu. E ele disse assim, olha, eu fiquei parado na parada do ônibus olhando, e que ela não comeu nada, ela deu só para os filhos. Aí eu disse assim para ele, a minha mãe fazia isso. E ele disse assim para mim, a minha também fazia. Nós hoje estamos falando muito em mãe. Mas tem pais maravilhosos que fazem isso também. É verdade. Tem pais que são mais mães, né? Tem aquele amor de mãe, aquele cuidado. É verdade. É porque aquele pai, Nádia, já viveu muitas reencarnações como mulher, como mãe. Talvez, É possível, né? É possível, claro, com certeza. Não que o pai não ame, né? Sim, eu digo é que a mãe gera, né? A mãe constrói, a mãe fica 9 meses ali junto com aquele espírito. Imagina um espírito dentro de outro. Olha o que é a natureza, né? O que é a natureza é impressionante. Tu sabia, Nádia? Tu sabia que foi feita uma pesquisa e descobriram que as avós são muito mais do que uma mãe para os seus netos. Sabe? Eu achei a coisa mais linda que essa pesquisa. Porque eu acho que ela revive o amor ali, né? Ela revive aquele amor de mãe, né? É porque a mãe materna, quando ela é mãe da menina, os ovários são gerados já no quarto mês de gestação do feto, entende? Então, por isso que falam que a mãe da menina também é mãe do neto, que vem daquela menina. Porque já está tudo junto, misturado, né? Isso é incrível, isso é de Deus mesmo, né? É de Deus, tem uma relação ali, né? Muito forte. Dona Ivone, vou lhe pedir para fazer oração.
de encerramento? Sim. Está tão inspirada hoje, está sempre inspirada, mas hoje a gente está mais, né? As mulheres, eu acho que a gente está em maioria aqui, então a gente está bem com aquela aura de mulher, né? Pode fazer oração para nós, de encerramento? Sim. Deus nosso Pai, que és todo poder e toda bondade, nosso querido e amado Pai, arquiteto do universo, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te rogamos, Senhor, por todos nós do planeta Terra, os encarnados e os desencarnados preferidos, que através de Maria de Nazaré, nossa mãe, Emanuel Filomeno de Miranda, desses amigos queridos que nos ajudam, que nos acolhem, que nos protegem, que não olham para nossas imperfeições, mas simplesmente nos amam. Que nós possamos ser o archote de luz para todos aqueles que passam durante o dia por nós, tristes, sofridos, sem fé, sem esperança. Que nós possamos dar um sorriso alegre e feliz, dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite. Senhor, faça de nós um instrumento da tua paz, do teu amor. Que só o amor e o perdão vai nos curar. Jesus amado, obrigada por este momento de estudo divino e maravilhoso. Obrigada por tudo que temos, por tudo que somos. Obrigada, Senhor, pela linda doutrina dos Espíritos. Essa doutrina de Jesus, nosso Mestre amado. Que nós tenhamos uma boa noite. E que assim seja. Obrigada, Senhor.